Oi, meu nome é Brenda. E eu sou a Raíssa, e vamos apresentar um talk show sobre a vida de Henry Darcy. E para isso, trouxemos nossas mini versões. E fiquem com elas. Olá! E no quadro de hoje de A Revolução dos Cientistas, apresentamos Henry Darcy. Nós já fomos previamente apresentadas por nossas versões reais. E quem foi Henry Darcy? Um fabuloso engenheiro que revolucionou a hidrologia, que faz parte do nosso querido fenômeno de transporte. Henry Philibert Gaspard Darcy nasceu no dia 10 de junho de 1803, na cidade de Dijon, na França. O francês perdeu seu pai, um homem muito conhecido na cidade por ser um coletor de registros, e esse era considerado um cargo de alto padrão quando tinha apenas 14 anos. Ele foi criado pela mãe, que dedicou a vida para que seus filhos obtivessem o maior grau de educação possível. Aos 18 anos, iniciou os estudos na Universidade de Dijon, sendo admitido na Escola Politécnica, e em 1823 entrou para a School of Bridges and Highways para cursar engenharia. Ele demonstrava facilidade em compreender os mais diversos assuntos da área e ele era muito dedicado. Em 1826, quando se formou, foi designado para o departamento de Jura, cidade vizinha de Dijon. Porém, logo retornou a pedidos, para que pudesse dedicar grande parte da sua vida ao trabalho de hidrologia da cidade. No meio do caminho, Darcy se apaixonou por uma bela garota chamada Henriette Curry, e eles se casaram em 1828. Darcy começou trabalhando no sistema de abastecimento de água da sua cidade natal de Dijon, isso é, para prover água potável para a população. Darcy trabalhava em uma fonte sobre a qual observou que era incapaz de bombear mais de 500 litros de água por minuto. Com seus trabalhos e observações, em 1834, Darcy projetou um aqueduto que carregava água por mais de 12 quilômetros para um reservatório com linhas e galerias subterrâneas. Esse aqueduto salvou os cidadãos de Dijon por oferecer uma água de qualidade. Darcy continuou com seu caminho brilhando em Dijon, e foi como seus estudos eram vistos, além de uma esperança para a melhoria das cidades. Ele recebeu um contrato em 1838 para planejar um novo aqueduto, a partir de uma nova nascente, e com sucesso, em 1840, os reservatórios de Dijon foram enchidos, junto com a esperança dos cidadãos da cidade. Era mágico. Durante seus trabalhos, Henri Darcy escreveu o livro Le Fontaine publique de la ville de Dijon, além de descobrir a equação de Darcy-Weisbach, utilizada para calcular a perda de carga em tubulações no nosso tão amado FET. Henry se mostrou um homem que estava apenas fazendo aquilo porque realmente gostava, quando recusou a quantia de 50 mil francos que a Câmara Municipal queria lhe oferecer como recompensa por aquilo que ninguém, em 400 anos, havia conseguido. Aceitou uma medalha comemorativa em sua honra. Darcy era tão importante e amava tanto Dijon que ele ajudou a linha ferroviária numa rota, e nisso incluiu sua cidade na ferrovia Paris-Lyon, que visava ligar essas duas cidades. Henry Darcy viu que conseguiria completar seus estudos sobre o movimento da água nas tubulações e na distribuição dos sistemas, aprimorando cada vez mais seus projetos. Por isso, foi convidado a ir para Bruxelas para projetar um sistema municipal de distribuição de água, sendo requerido também em Londres. Sua saúde física, em 1842, começou a se degradar, mas ele ainda continuou firme a trabalhar até 1855, quando se aposentou. Mas claro que ele não parou por aí. Ele continuou a escrever e completar seus projetos até que ele não tivesse mais forças. Isso aconteceu até 1858, quando Darcy morreu de pneumonia. Agora iniciaremos o nosso quadro sobre 4 curiosidades de Henry Darcy. Imaginem tudo que conhecem até hoje sobre a gastronomia francesa. Seus ingredientes, sabores e receitas mais populares. Com certeza vocês já ouviram falar sobre a tão famosa mostarda de Dijon, especiaria originária da cidade natal de Darcy, de sabor único, inigualável. Não é possível imaginar uma França sem a mostarda de Dijon, assim como é impossível imaginar a Itália sem um molho de tomate. Mas, afinal,
O que isso tem a ver com o nosso querido engenheiro hidráulico Henri Darcy? A cidade de Dijon, em meados de 1800, passava por uma crise não só hidráulica como sanitária. A saúde de Dijon, de sua vegetação e povoados, estavam em detrimento. Os surtos de praga, cólera e febre tifoide eram frequentes, e Darcy, quando criança, foi um dos afetados. Foi aí que decidiu que mudaria o rumo dessa pequena cidade francesa. Os camponeses que dependiam dessa água foram contrários, no início, às obras de Henri, mas ele resistiu até que a obra se tornasse possível. Os acordos para a obra foram feitos publicamente, o que garantiu confiança no trabalho que estava sendo realizado. Sem as obras de Darcy, Dijon não teria se tornado a segunda cidade europeia, sim, de todas as cidades da Europa, que oferece a melhor água e em grande quantidade. Esse marco revolucionou a vida de todos os camponeses e cidadãos de Dijon, que puderam manter a sua produção de mostarda com qualidade e saúde. A primeira boutique de mostarda, Mayo, foi inaugurada em 1845, após a obra de Darcy. E falando na mostarda Dijon, uma ótima companhia para ela são as famosas trufas. Não aquela de chocolate, mas sim aquele fungo que possui um alto preço. Isso acontece porque é muito difícil encontrá-las no meio das matas e é preciso caçá-las. E em Dijon, você pode ter essa experiência local com o Thierry e seu filho Ian. Eles são especialistas em trufas e possuem uma propriedade onde acontecem workshops, degustações e essa caça às trufas. Mas se você quiser apenas degustá-las sem ir para uma aventura, vale visitar a La Boutique de la Truffe, no centro medieval. O maravilhoso Jardim Darcy é o principal ponto turístico de Dijon, sendo o primeiro jardim público da cidade. Foi inaugurado em 1880 e está construído rodeando a tão famosa fonte que trouxe vida novamente a Dijon. Abaixo do jardim encontra-se o reservatório Darcy, um cilindro de 28 metros de diâmetro com capacidade para 2.300.000 litros de água. Estreitas escadas nos conduzem a uma adega circular rodeada por arcadas. Atualmente, a água do reservatório é destinada à irrigação dos gramados públicos do jardim, e no mesmo local é possível conhecer a estátua do urso polar construída em homenagem ao escultor François Pompon. 2 vezes ao ano são realizadas visitas para o reservatório. E para finalizar, que tal um pouquinho sobre as maravilhosas fontes da cidade de Dijon? Um dos sonhos de Darcy, como sabemos, era que toda a população tivesse água de qualidade ao rápido alcance. Então, ele projetou seu arqueoduto e 2 reservatórios pela cidade. E nisso, ele também projetou um tipo de rede interna de distribuição para entregar 120 fontes de rua. E dessa forma, você não ia ficar sem água. Essas fontes não estavam a mais de 100 metros de distância, o que significa que ninguém precisava andar mais de 50 metros para obter uma água boa. Enquanto isso, em Paris, essas fontes eram espaçadas por 270 metros. Darcy ficaria muito orgulhoso que se tornou sua cidade do coração e como seu legado foi importante. Espero que tenham gostado do nosso talk show e que tenham aprendido e se inspirado sobre a hidrologia. E fiquem atentos, no próximo episódio iremos falar sobre